conversar, tem algumas coisas. Muito bem, internautas, né? Mais uma vez nos encontramos aqui à noite para falar sobre essa grave pandemia, essa grave crise, que tem contornos não só para a saúde, mas para a educação, para a economia, principalmente, e esse vai ser o tema forte da nossa discussão de hoje, né? Para quem ainda não me conhece, sou o professor Adelino e tenho feito uma série de conversas, de diálogos, tentando vislumbrar saídas para esse momento difícil que nós vivemos, né? Então, é uma alegria do ponto de vista do encontro e do diálogo, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma preocupação e um pesar termos que debater temas tão difíceis. E hoje, para conversar conosco, nós temos a satisfação de ter aqui o professor Márcio Postman, que é professor da Unicamp, ex-presidente do IPEA, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, foi presidente exatamente nos governos Lula e Dilma, ex-secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade da Prefeitura de São Paulo nos anos 2000 a 2004. Né? Foi um dos coordenadores do plano de governo da candidatura de Fernando Haddad à presidência da República em 2018. Foi candidato à Prefeitura de Campinas pelo PT no ano de 2012 e 2016. Professor Fernando Haddad, é uma satisfação poder conversar com o senhor. Nós temos feito uma série de diálogos, eu diria, né? Essa é a proposta, para falarmos sobre o tema dessa grande pandemia. Eu vou passar a palavra, professor, só para o senhor saudar os nossos internautas, as pessoas que têm nos acompanhado, e logo em seguida a gente volta para começar esse diálogo. Uma boa noite, Postman. Boa noite a ti, professor Adelino, assim como os demais que estão nos acompanhando nessa série que você vem proporcionando de diálogo com diferentes personalidades. É bastante importante que, diante de um quase monopólio midiático no Brasil, organizado por poucas famílias e que, de certa maneira, não oferecem alternativa ou até mesmo uma imparcialidade na cobertura, nas notícias, nas análises, que nós possamos nos apropriar dessas novas tecnologias e abrir o canal, não é, para manifestações, para formação de opinião, contando, evidentemente, com uma rede como essa que você está constituindo. Então, minha saudação especial a você, a sua equipe, e a expectativa é que a gente possa aqui ter um diálogo bastante frutífero a despeito do terreno árido sobre o qual nós estamos nos movendo. É isso mesmo. Sabe que você toca, Postman, num tema que é o tema da informação, né? Ontem apareceu uma pergunta sobre qual o papel da imprensa no sentido de ajudar e de enfrentar essa crise, né? A informação é fundamental. Hoje eu estava conversando com uma líder comunitária aqui de uma região de Piracicaba, né? Conversando via telefone. Estamos aqui fazendo e vivendo esse isolamento social. E ela dizia o seguinte: ela é líder comunitária dos maiores centros comunitários de Piracicaba, ela é presidente do centro. E ela dizia: professor Adelino, nós não temos informação nenhuma, não nos chegou nenhuma orientação do ponto de vista do combate, do que nós podemos, quanto liderança comunitária, fazer. Né? Então, essa é uma preocupação. Como é que nós vamos enfrentar esse grave período, essa calamidade, se as pessoas não estão devidamente informadas? Oxalá o nosso canal sirva também como instrumento de informação. Mas a gente sabe que mesmo a rede, né, de computadores é muito limitado em algumas comunidades. Né? Então, quer dizer, algumas ações dependem muito do poder público. E eu queria, professor, na verdade, introduzir por aí. Né? Nós vivemos uma situação em Piracicaba que as informações não chegam, as lideranças comunitárias não são acionadas, né? E como é que nós vamos enfrentar
uma crise dessa magnitude sem envolver a sociedade em seu conjunto. Isso é possível, né? Queria começar por aí, para depois a gente ir entrando, porque o horizonte que eu quero avançar é pensarmos no papel do Estado no enfrentamento direto dessa crise. Professor. Podemos começar, então, chamando atenção para a forma mal preparada sobre a qual o Brasil passou a conviver com essa crise de dimensão global em torno do vírus, né, do coronavírus. Nós ingressamos em 2020 já com uma economia fragilizada, uma economia que praticamente faz com que os brasileiros, em média, tenham uma renda por habitante, renda per capita, que equivale a apenas 93% do que era a sua renda per capita em 2014. Então, os brasileiros entraram mais pobres em 2014. Vamos dizer assim, os brasileiros, os 90% dos brasileiros, porque 10% dos brasileiros não sentiram, na verdade, foram favorecidos por políticas e pela própria condução da economia nos últimos anos. Então, nós entramos no ano 2020 já com a economia fragilizada. Sabemos desde o início de janeiro, não é, com base nas informações que vieram em torno do que estava acontecendo na China, as formas de combater o coronavírus, a forma com que lá se manifestou. Portanto, as nossas autoridades municipais, né, estaduais e federais já tinham a informação de que esse era um problema que possivelmente chegaria a todos os países, como de fato chegou. Então, havia um tempo prévio para a preparação do país. E, lamentavelmente, nada foi feito nesse sentido. A mídia pouco ajudou também, né? Então, nós entramos mal, eu diria assim, nesta pandemia do coronavírus. A partir do reconhecimento de que se instaura esse problema, né, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, na verdade, uma descoordenação. Né? Não há diálogo frutífero, não há coordenação do plano federal, articulado com os estados, e muito menos com os municípios. E me parece extremamente grave que são justamente os prefeitos os que têm maior responsabilidade em lidar com a população, porque a coronavírus não se manifesta lá no plano federal, no estado, é na cidade, é no bairro, e sobretudo nos locais mais vulneráveis da nossa cidade. E há uma espécie de quase ausência dos prefeitos. Se ouve muitas vezes os prefeitos das capitais tomando uma decisão aqui ou acolá, mas são decisões, eu diria assim, insuficientes, né? Porque, além da ausência de informação, nós não temos, na verdade, uma preparação do ponto de vista de descentralizar a resposta em termos de saúde, né? É óbvio, a tomada de decisão do isolamento, ela é muito bem aceita, eu diria assim, na classe média, nos ricos, porque dispõe de uma residência que permite esse tipo de isolamento. Mas a maior parte dos brasileiros, digamos assim, na base da pirâmide social, as nossas as residências são muito precárias, difícil, na verdade, de convivência com o isolamento necessário. Então, não houve nenhuma atenção para a maior parte da população. Ao mesmo tempo, não há nenhum encaminhamento em termos de oferta de alimentos, de água, de remédios, de cuidados e informações. Então, eu diria assim, nós começamos mal e até agora, infelizmente, eu não consigo perceber um grau de coordenação que possa enfrentar melhor o problema que a coronavírus coloca. Hoje, eu fico por aqui, não é? Nós tivemos um salto no número de mortos. Né? Os Estados Unidos, que tem uma população maior que a nossa e possivelmente melhores condições até de enfrentar o coronavírus, já se tornaram o epicentro mundial de mortes e de pessoas que estão sendo contaminadas. Nós estamos indo no mesmo movimento. Então, é gravíssimo o quadro e, obviamente, a gente sempre espera que haja alguma reação das autoridades, mas, ao que parece, a sociedade civil vai ter que entrar em campo para tentar resolver o jogo. Ô, professor, aqui em Piracicaba, por exemplo, há uma percepção empírica que depois do pronunciamento do presidente, pronunciamento irresponsável, né, as pessoas passaram a circular mais. Então, eu tenho tenho recebido notícias, né, de condomínios, onde as pessoas começam a questionar se realmente tem que ficar de quarentena. Mas eu acho que esse ponto é crucial. Quer dizer, a liderança
que não tem um planejamento estratégico organizado, tivemos tempo, né? Há uma cultura no Brasil generalizada de que as coisas acontecem lá fora, mas aqui a gente dá um jeitinho e vamos enfrentar, e que isso não vai nos atingir. Hoje, o gesto do presidente de liberar alguns templos, colocar templos, né, para que as igrejas e as várias religiões possam ter os seus cultos, é mais um aceno para acabar com essa postura do isolamento. Acho que é mais uma questão extremamente grave. Bom, mas e essa questão que nos toca, eu acho que é o que eu queria avançar aqui sobre Piracicaba, é justamente as políticas para dar guarida, para assegurar e proteger as comunidades mais carentes. Nós falávamos ontem isso aqui, e hoje há uma pesquisa empírica que eu fiz, ligando nos lugares, né, conversando com as pessoas. Quer dizer, em várias comunidades de favela, não existe ainda uma consciência de recolhimento. E aqui tem duas coisas importantes. A primeira questão, nas comunidades, não há o ambiente adequado, que é o que você tocou. As famílias mais pobres não têm casas adequadas para ficarem isoladas, né? E quando você vai para a comunidade, aquele ambiente que tem o bar, então eu liguei para várias pessoas, aquele bar ali está funcionando, o bar está aberto, o bar que fica no meio da comunidade. Então, não existiu nenhuma ação ainda do poder público de orientar, e essa orientação que não tem que vir só pela mídia, né? Essa orientação dos agentes de saúde, essa orientação, quer dizer, organizada pelo poder público. Eu acho que esse é um problema muito sério, né? Eu estou agora escrevendo um texto, pensando um pouco Piracicaba, né? E o tema tem sido esse, onde dormirão os pobres, porque nós não conseguimos vislumbrar nenhuma atitude que avance na proteção das famílias mais pobres. Eu acho que esse é um problema que não é só Piracicaba, né? Não, certamente, você tocou alguns aspectos que dizem respeito a decisões que já vinham sendo tomadas anteriormente, né? Vamos lembrar que praticamente desde 2016 no Brasil ficou claro, né, que o problema do Brasil era o Estado. E para resolver, portanto, o problema era, na verdade, necessário reduzir o Estado e oferecer para o setor privado as saídas para o país. Essa foi a escolha. E sobre esta escolha, nós realizamos uma série de reformas e de contenção de gastos. Então, nós temos, em primeiro lugar, justamente agora, numa crise de saúde pública, os hospitais, toda a parte de equipamentos públicos, remédios, os trabalhadores da saúde estão, na verdade, fragilizados por decisões tomadas anteriormente que retiraram recursos da saúde. Foram mais de 20 bilhões de reais retirados no ano passado da saúde em função da emenda, que congelou o conjunto de gastos públicos não operacionais. Segundo lugar, além dessas reformas de corte de gastos, de corte de recursos públicos, nós tivemos também o desmonte de políticas públicas. O desmonte, por exemplo, do Mais Médico. É interessantíssimo chamar a atenção para o fato de como Cuba, uma ilha praticamente submetida a 50 anos de embargos comerciais, financeiros e tecnológicos, oferece para o mundo uma saída muito imediata em relação ao problema do coronavírus. Médicos cubanos foram, nesta semana, recepcionados sob aplausos ao chegarem no aeroporto de Roma. E aqui foram escorraçados pelo governo. Vieram para cá para nos ajudar e, pelas pesquisas existentes, pelas manifestações do povo, foram muito bem recepcionado e reconhecido o serviço dos médicos cubanos. Então, nós desmanchamos o Mais Médicos, não é? Praticamente foi contido o papel dos agentes de saúde, reduzido equipes, reduzida a capacidade de atuação. E, ao mesmo tempo, foram menosprezando a capacidade de atualização da saúde. Então,
Nós temos o SUS, e isso é um ativo fundamental, porque sem o SUS a situação seria ainda muito mais dramática, mas ela é insuficiente. Eu diria assim, nós vamos precisar, na verdade, adotar medidas, se quisermos enfrentar, colocando as pessoas em primeiro lugar, um processo de estatização do sistema privado de saúde, de hospital. Isso está sendo... alguns países, como a Irlanda, por exemplo, já tomaram essa decisão. Porque se nós deixarmos a desarticulação que está, não é? Hospitais privados para atender a elite e o resto da população que será mais afetada a ser atendido, sabe-se lá como, não é? Nós não teremos a capacidade, na verdade, de atuar de forma decente. Então, teremos que tomar decisões muito mais graves, muito mais fortes, que não sejam ações imediatas, mas também ações de médio e longo prazo, a reversão das reformas que foram feitas, o fim do congelamento de recursos públicos, para a saúde, sobretudo. Então, temos aí uma pauta fundamental que precisa ser politizada, a população precisa saber disso, não é? Porque, do contrário, nós não construiremos uma nova maioria que possa governar o país, diferentemente do caos que nós temos hoje. Eu concordo, acho que a sua análise, professor, é bastante, eu diria assim, contundente, para pensarmos, ou repensarmos, melhor dizendo, né, o papel do Estado. Quer dizer, esse modelo, eu sempre tenho trazido em âmbito local, né? Esse modelo de priorizar o mercado em detrimento da saúde pública ou do bem-estar da população, muito antes, né, dessa crise sanitária, a gente já colocava em pauta o bem-estar da população no sentido da garantia de direito. É um modelo que se demonstra completamente fracassado, né? Aqui em Piracicaba, na quarta-feira, na terça-feira, conversando com o Machado, né, o Zé Machado, o Machado fez uma grande convocação, né, que a sociedade civil haja, mas a gente ainda percebe a inércia de grupos economicamente fortes, né, que precisam também se colocar. E nesse ponto, Postman, voltando um pouco a alguma coisa que você falou lá atrás, primeiro quero lembrar que eu mesmo sou professor no Instituto Federal e nós passamos exatamente essa situação, não só da reforma da nossa carreira, reforma da Previdência, e agora uma ameaça, no momento de fragilidade, de você perder salário, 25%, 30%. Estou aqui recebendo dos amigos do Instituto Federal que te abraçam, né? O Instituto Federal, no geral, mas mandam, saúdam. Mas a gravidade dessa situação, que é justamente nesse momento que os servidores ou profissionais em geral mais precisam e você tem o desamparo do Estado. Então, eu queria pensar com você, esse fortalecimento do Estado não passa, nesse momento, por uma discussão de instituirmos no país uma renda básica, uma renda de cidadania. Eu trabalho com o tema dos direitos humanos. Essa é uma temática que nós defendemos há muito tempo, que é essa perspectiva de você ter uma renda básica. Todo aquele trabalho que o Suplicy, por exemplo, tem feito, né, que é a renda cidadã, esse tema não tem que ser colocado em pauta agora. Por exemplo, tenho vários amigos em Piracicaba que, nesse momento de reclusão, dispensaram as diaristas. Como é que fica a diarista quando você não tem, no momento de calamidade, com as necessidades postas, e não tem nenhuma seguridade? Como é que nós vamos enfrentar isso, né? E como é que o poder público municipal pode agir? Nós temos defendido aqui a organização, pelo menos, de garantir a segurança alimentar, por meio de cestas básicas. Hoje o governo federal está acenando, começou com uma questão ridícula de falar de R$200 como renda mínima, agora passou para 500. Nós ainda entendemos como um valor insuficiente, né? Agora, é preciso pensar para um Estado que, de fato, garanta as necessidades básicas da sua população. Nesse momento, é preciso um Estado que garanta sobrevivência. E
a longo prazo, reconstruir esse modelo de sociedade que é profundamente excludente? Bom, de fato, ligando com sua consideração a respeito do problema das pessoas com insegurança de renda, né? Porque uma coisa é o trabalhador com carteira assinada, né? Que tem, de alguma forma, garantias legais e é conhecido formalmente, até se levantou a hipótese de que por alguns meses ele poderia deixar de receber parcialmente o salário e, como está acontecendo em outros países, o Estado complementar aquela redução de salários, por exemplo, no setor privado. Então, a organização da economia, o emprego formal, dá essa possibilidade de você identificar a pessoa, ter acesso a ela, conta bancária, transferir através de uma conta bancária o recurso. Né? O problema nosso também está, e bem difícil de atender, que são os trabalhadores informais. Né? E justamente os trabalhadores informais foram o foco da reforma trabalhista e da aprovação da lei geral da terceirização. Né? Porque o foco era o seguinte: não tem mais emprego assalariado e a saída agora é cada um ser empresário de si próprio. O empresário de si próprio é o autônomo, não é? É o vendedor de cachorro-quente na rua. Esse é o empresário de si próprio. Esse empresário não tem nenhuma proteção social, não tem nenhuma legalidade que permite uma política pública entrar imediatamente. Então, uma parte do que nós vamos viver agora de problemas se deve às reformas que foram feitas, que, na verdade, ao invés de proteger o trabalhador, liberalizaram, flexibilizaram nessa ideia de que, ao flexibilizar, os empregos seriam gerados. Como enfrentar isso? Obviamente que há saídas. Eu diria assim, nesse sentido, o papel da prefeitura é muito mais importante do ponto de vista de chegar às pessoas do que o governo federal. Né? Porque a prefeitura tem os trabalhadores que estão em contato com a população, né? Seja na educação, através das escolas, seja através dos agentes de saúde, de hospitais, pós-saúde, assim por diante. Então, a prefeitura poderia ser o mecanismo para canalizar a chegada de recursos dos pais, dos filhos que estudam e que são de baixa renda, não é? Daqueles que são atendidos nos hospitais pós-saúde, enfim. E isso não está sendo pensado. Quer dizer, é uma decisão que alguém tira da cabeça lá em Brasília e se toma como uma saída, mas como operacionalizar isso? Né? As pessoas que estão no governo não têm a menor ideia. Eles não estão preocupados com os pobres, nunca tiveram. Então, temos um gargalo, e nesse sentido o espaço da prefeitura é fundamental. Não, concordo. Acredito, só mais um detalhe, acredito também que é fundamental a organização da sociedade. Quer dizer, uma das principais razões que impediu que, por exemplo, a China, o maior país populoso do mundo, não tivesse algo generalizado em termos de contaminação, foi, na verdade, a sociedade organizada. Da decisão do plano federal, do plano central, ao bairro. Há uma organização com representantes nos bairros que comunicam, que se identificam com as pessoas. Nós não temos nada disso. Então, a questão da organização da sociedade me parece fundamental nesse sentido. Ô, Póstima, tem algumas iniciativas importantes, né? Ontem, nós falávamos com o professor Cláudio de Mauro e ele trouxe um exemplo de uma mobilização que aconteceu a partir da sociedade civil em Uberlândia. Depois nós estávamos acompanhando em São Paulo algumas comunidades como Paraisópolis, que têm feito uma organização justamente de perceber a ausência da presença do Estado. Aqui em Piracicaba nós precisamos, na verdade, avançar nessa direção. Mas há um problema, que é justamente a incapacidade das pessoas se reunirem. Quando a gente pensa nas comunidades, por isso, o protagonismo fundamental do poder público. Como é que as pessoas nas comunidades elas vão se organizar se elas estão impedidas de se reunir? Né? E esse recurso que nós usamos aqui não é um recurso trivial, não é um recurso cotidiano nas comunidades mais pobres, né, de se comunicar. Então, esse isolamento social, que é fundamental, ele também é um impedimento para uma mobilização política mais intensa. Né? Por isso que a gente acha, eu tenho defendido, que algumas medidas elas precisam ser implementadas. Essa liderança por parte do poder público local, concordo plenamente com você, né?
o poder público ele precisa se comunicar com a população, ele precisa construir estratégias e definir exatamente metas, né? A gente defende a construção de um grande centro de distribuição, de arrecadação de distribuição de cestas básicas, garantindo segurança alimentar. Mas, para além disso, é preciso a construção agora de políticas que promovam distribuição de renda. Eu acho que você toca naquele ponto de repensar o modelo de Estado, né? É preciso uma saúde pública fortalecida. Toda aquela discussão de desmonte do SUS é uma loucura, se demonstrou, né, sendo uma grande loucura. E eu queria colocar alguns temas aqui em pauta, porque nós precisamos de ações rápidas para evitar a fome, né? Essas ações, elas precisam ser feitas já. Mas, do ponto de vista da reconstrução do Estado, precisamos repensar a contribuição dos bancos, não só taxar ou penalizar trabalhadores. Essa discussão sobre a taxação de grandes fortunas, né? O Brasil é um país profundamente desigual. É inaceitável, Cosme, acompanharmos uma elite econômica fazendo discursos dizendo, olha, é aceitável morrer 5 mil, 7 mil. É inaceitável. É inaceitável, do ponto de vista ético, que uma única vida se perca. Eu sou professor de filosofia e de ética, né? Aliás, ontem apareceu muito esse debate a partir da fala do presidente, ou nós vamos salvar a saúde, preservar vidas, ou vamos perder a economia. Eu estava dizendo que esse é um dilema ético que não existe. Do ponto de vista ético, a vida das pessoas, ela se impõe, não é? A preservação da vida. Então, agora, a gente tem aqui uma série de pessoas, né, contribuindo, participando, então estão colocando o tema da taxação dos bancos, aparece o tema exatamente de cobrar, né, começar a taxar grandes fortunas, qual a contribuição da elite, né, brasileira, desse grupo abastado para esse momento de crise. Me parece que essa discussão não tem sido feita como deveria. De fato, temos, assim, digamos, medidas de caráter mais emergencial que precisam ser tomadas, e para isso é necessário construir uma maioria, porque, de certa forma, os que tomam decisões estão divididos. Isso está tornando mais difícil, na verdade, as ações serem operacionalizadas. O país é continental, se não houver essa coordenação, torna-se bastante grave. O exemplo que trago, inclusive, aqui da cidade de Campinas, nós estamos falando de uma cidade também que é a 11ª mais rica do país. Então, aqui foi aberta a campanha nessa semana de vacinação, foram convocados os idosos que saíram de suas residências para pós-saúde, locais públicos previamente organizados para serem recepcionados pela vacinação, e diante de um conjunto de pessoas que não foram previamente avisadas, porque poderiam ser selecionados por algum critério, se somaram pessoas, portanto, em locais públicos, e que não havia vacina suficiente para todos. Então, realmente, a falta de planejamento, a desorganização de uma prefeitura como Campinas, e que, de certa maneira, colocou, né, à prova segmentos da sociedade completamente fragilizados. Então, isso é uma demonstração. Se ocorre numa cidade como Campinas, imagina no restante do país. Num país que tem uma capacidade de leitos de UTI significativa, mas concentrada em torno de menos de 600 cidades do país. Então, obviamente, se não tiver uma preparação como Piracicaba, Campinas, cidades que são, na verdade, agregadoras, recepcionadoras de pacientes de outras localidades que não dispõem da mesma qualidade hospitalar, como vai ser isso? Então, nós estamos, infelizmente, pouco preparados para lidar com um quadro dramático como esse, e essa desorganização poderá efeitos muito contundentes na sociedade. Por isso, me parece fundamental, não é, a preocupação em formar uma outra maioria política. Nesse sentido, que a discussão sobre taxação sobre grande fortuna,
o fim da isenção de impostos sobre dividendos e lucros, etc. Há vários segmentos privilegiados do país que praticamente não pagam impostos ou pagam muito poucos. Eles precisariam contribuir. É necessário, portanto, mudar a composição da arrecadação no país, né? Reduzir os tributos e taxas e contribuições sobre os mais pobres e elevar sobre os mais ricos. Mas essa é uma batalha que não sei se caberia ser feita agora, imediatamente. Me parece que o problema agora é estancar a sangria, certo? E, uma vez solucionado ou superado essa primeira etapa, nos abriria condições, na verdade, de uma reestruturação do Estado, do ponto de vista da composição, como se financia o Estado brasileiro, né? E, ao mesmo tempo, como também se gasta os recursos, porque nesse período de 2016 para cá, em que houve contingenciamento, corte de recursos públicos, né, os ganhos dos banqueiros, os ganhos financeiros dos credores da dívida, não foi atingido. Então tem, obviamente, do ponto de vista do gasto, uma desigualdade profunda. Uma parcela muito pequena da sociedade sempre é privilegiada. Nós tivemos um aumento em 7 anos, nos últimos 7 anos, de quase 3 vezes o número de bilionários no país, enquanto que a população, a sua renda per capita praticamente permaneceu estagnada. Esses números colocam, eu diria assim, né, em evidência o nível de desigualdade que é a construção histórica, né, do nosso país. É um país profundamente desigual, né? Agora, é importante que isso venha à tona, porque até então nós tínhamos toda aquela ideologia de desmonte do Estado, né? Eu tenho acompanhado todos esses dias os telejornais e eu vejo uma certa mudança de tom, nesse sentido que você fala, né? De construir uma outra percepção do papel do Estado, né? Isso é muito importante, mas é importante que isso também venha do parlamento, que o parlamento comece a se reposicionar, né, do ponto de vista aquilo que você chama de construir uma outra maioria. Mas essa sensibilidade social, o Póstuma, ela nasce também de uma compreensão do que é o Brasil, né? Então, nós temos uma elite econômica e, muitas vezes, um grupo político, uma elite política, que desconhece o que é o chão do Brasil. Eu conversando com muitas pessoas em Piracicaba, nesse processo de diálogo, né, eu coordeno aqui um curso que está voltado à questão dos direitos humanos. Então, é surpreendente como muitas pessoas não conhecem a realidade difícil, né, das periferias da cidade. Quando você se afasta, Piracicaba não é como São Paulo, né? A periferia está lá a 30 quilômetros do centro, dos Jardins. Piracicaba, a 5 quilômetros, você já está numa região de grande concentração urbana e de grande abandono social. Então, é essa realidade que nós precisamos, na verdade, debater, mas mais do que debater, é trazer medidas imediatas. Por exemplo, uma questão que pouco se discute agora com o isolamento social. Como é que as famílias elas ficam em casa do ponto de vista emocional? Nós falamos aqui do trabalhador informal. Como é que ele vai se isolar se ele precisa primeiro garantir o sustento? E depois, como é que ele fica em casa com algum tipo de equilíbrio emocional se ele sabe que se ele não for trabalhar, ele não tem objetivamente o dinheiro para comprar comida? Por isso que a Muna estava aqui no chat falando conosco, e ela diz como é que nós vamos resolver a questão imediata da fome, né? Como é que nós vamos dar conta da população de rua? Hoje eu estava acompanhando o trabalho do padre Júlio Lancelotti, trabalho fenomenal em São Paulo e desesperador ao mesmo tempo, né? Por exemplo, a cidade de Piracicaba, eu falei isso, tenho falado em todos os dias aqui, nós precisamos, nesse momento, dos banheiros públicos abertos, com sabonetes, com gel, com álcool gel, com condições para a população de rua, ou para a população que não necessariamente está em situação de rua, mas está transitando, possa fazer higiene, essa higiene tão necessária no combate ao coronavírus.
Então, nós temos muito, pelo contrário, um histórico recente local de fechamento dos banheiros públicos, né? Então, qual é a política para essa população? Como é que nós vamos dar conta disso? Se houver uma contaminação da população de rua, onde essa população vai ser isolada? Do ponto de vista da prevenção, né? E pensando mais lá nas comunidades em geral, os nossos jovens que estão sem ir para a escola, né? Como é que nós vamos dar atendimento para essas famílias? Porque os pais estão sem trabalhar. Então, a pressão social ela vai ser muito grande, né? O que eu gostaria que a gente avançasse, Postman, eu sei que você pensa sempre a partir de Campinas, Piracicaba tem uma realidade menor, mas uma realidade parecida, é uma cidade também que tem problemas de cidade grande, né, em algum sentido, que a gente começasse a elencar, talvez aqui, do ponto de vista imediato, algumas propostas, né, algumas soluções que a gente vislumbra. Não sei, gostaria de passar a bola para você, queria falar algumas coisas que nós temos pensado aqui em Piracicaba. Veja, nós estamos em cidades que possuem, na verdade, equipamentos e condições de se voltar a esses segmentos mais vulneráveis, né? Nós temos uma população de rua que cresceu nas nossas cidades. Essa população de rua está muito vulnerável, porque não tem as condições de higiene, não é? Vive numa dependência do dia, porque nem sabe se no outro dia está vivo. Ou seja, aqui seria necessário uma ação direta, né? Já que teríamos dificuldade, talvez, de colocar essas pessoas nos abrigos públicos, mas uma coordenação na cidade que reunisse as principais autoridades do executivo, do legislativo, do setor privado, da sociedade civil, os sindicatos, formar uma grande articulação, por exemplo, que pudesse abrir uma parte do setor hoteleiro para atender essas pessoas. É uma questão de solidariedade. Está comprovado, o salve-se quem quiser, salve-se quem puder, vai morrer todo mundo. Ou a fraternidade, a compreensão de que estamos diante de um quadro dramático, não é? E tendo capacidade de atender, é hora de oferecer esse tipo de espaço, de oportunidade. Penso também, são cidades, Campinas, Piracicaba, cidades estendidas, né, com uma distância, ainda que você fale de 5 quilômetros, mas 5 quilômetros já é uma distância entre o centro e o bairro, a periferia. Não era fundamental a abertura, escolha, definição, talvez, dos nossos colégios municipais de centros de atendimento para o tema da saúde, para a higiene, porque são repartições públicas que têm banheiro, poderia, evidentemente, ter ali um espaço, uma oportunidade para as pessoas fazerem higiene, também de atendimento no tema da saúde. Poderiam ser espaços também de armazenamento e entrega de cesta básica, alimentos. Ou seja, nós temos condições de fazer isso. Infelizmente, me parece que está faltando liderança para poder reunir a sociedade, a vontade, as pessoas querem ajudar. Não é nada mais grave você estar em casa sozinho, percebendo o problema do outro e você praticamente está sem capacidade de atender algum chamado. Então, a liderança, a meu modo de ver, é essencial. Se não pudermos contar com liderança pública, a hora, então, eu diria assim, da liderança popular, a liderança da sociedade civil, para encaminhar ações concretas, objetivas. Porque o quadro que se avizinha é um quadro bastante complicado. Postman, eu tenho defendido exatamente isso, né? Essa mobilização da sociedade civil, aquilo que, inclusive, vai levar a um fortalecimento da visão de cidadania política, que é um grande desafio, né? Mas a gente tem percebido nas comunidades essa sensibilidade, essa vontade de se organizar. Mas eu repito, né, a política do isolamento, que é tão necessária, ela também desmobiliza. Esse é um problema que coloca na mão do Estado, do gestor público local, esse protagonismo que, nesse momento, é imprescindível. Essa questão da rede hoteleira, de se utilizar a rede hoteleira como uma possibilidade, não só para você pensar nos moradores, né, as pessoas em situação de rua, mas pensar também naquelas pessoas das comunidades onde nós identificarmos o contágio.
Porque não adianta, se houver um processo de contágio, deixar as pessoas isoladas lá na comunidade onde não há estrutura para isolamento, né? Então, a rede hoteleira, e eu acho que você colocou aí a questão das escolas, e eu colocaria, inclusive, a questão das igrejas. As igrejas estão fechadas, né? Agora o Bolsonaro quer que abra, mas não abrir as igrejas para culto, centros comunitários, igrejas, escolas, como espaço de articulação, como espaço de referência para as pessoas terem ali esse lugar para fazer a higiene e para pegarem mantimentos. Nós estamos vivendo em Piracicaba, falta, por exemplo, nos mercados de álcool gel. Então, qual é a ação do poder público local para a distribuição desse, eu diria assim, né, desse instrumento agora, que é o álcool gel, que é o sabonete, que é a água, né? Nós tínhamos um problema em alguns bairros com crise, com falta de água. Quer dizer, o salve de quem puder, e todo mundo vai morrer, é o inadmissível, né? É preciso, professor, que nós consigamos fortalecer os vínculos de solidariedade. Eu tenho defendido que o que deve nortear todas as nossas discussões é a ética do cuidado e da solidariedade. Essa ética do cuidado que coloca a preservação da vida, de toda a vida, inclusive dos idosos, contrariando aí o que tem propagado alguns empresários, né? Toda a vida é preciosa. Então, essa ética do cuidado que deve determinar agora as nossas ações econômicas. Você colocou um outro ponto fundamental. Reconstruir a economia é tarefa a posteriori. O José Machado ele tem usado uma expressão que é muito cara, né? Que nós estamos num período de guerra, né? E nós precisamos vencer essa guerra contra a pandemia. Para isso, precisamos usar todos os meios, né? Por isso, essa perspectiva das escolas, das igrejas, quem sabe, as igrejas são também lideranças, né? Espaços locais de referência, os centros comunitários. E essa informação que eu trago, e em Piracicaba, os centros comunitários não foram acionados como instrumentos, né? É uma referência local no bairro. Quer dizer, tudo isso é muito grave, porque nós estamos esperando, é como se estivéssemos esperando a hecatombe, impávidos, né? Nós estamos totalmente imóveis, perplexos. A perplexidade não nos cabe agora. É preciso ações, né? E por isso esse diálogo com a sociedade civil. Temos a rádio pública, é preciso que aquele espaço seja utilizado para trazer essas discussões, para as pessoas poderem falar. Você levanta e reafirma aspectos bastante importantes. É claro, se o Estado brasileiro, né, se o governo, na verdade, não assumir o protagonismo, esse protagonismo, na verdade, vai ser ocupado ou pelo sentido religioso, né, ou pelo sentido do próprio crime organizado, que é outra peça que deve ganhar dimensão na medida em que esses dois segmentos, o crime e as igrejas, que estão muito próximas do povo mais pobre. A presença do Estado, digamos assim, ele vai até um determinado limite, mas com a contração que estamos vivendo nos últimos 3, 4 anos, a contração do recurso público, desestímulo do servidor público, né? Lembra que o atual ministro da Economia chamou de parasita o servidor público, né? Quer dizer, aquele que está à frente, e aqui, obviamente, vale sempre destacar a importância dos profissionais da saúde, porque eles estão atuando como uma espécie de bombeiros, né? Diante do incêndio, são eles que estão lá para apagar o fogo. E agora nós estamos diante desse quadro gravíssimo em que a própria vida dos profissionais da saúde também está exposta, e eles assumindo esse papel, não é? Mediante um governo que os agrediu chamando de parasitas por serem servidores públicos. Portanto, é necessário, acredito, que seja tomada como referência a expectativa de que, com o coronavírus, com esta
esse caos que vai ganhando grande dimensão, nós precisamos mudar radicalmente o modo do que a sociedade se organiza, o modo em que a economia está estabelecida, não é? Porque, veja, o que nós estamos vendo, né? Era um país com uma base industrial que garantia empregos relativamente melhores que os demais, e a indústria foi praticamente desconstituída. Nós somos um país hoje de cidades de serviços, com uma base na agropecuária, mas um país urbano, com quase 90% da população morando nas cidades, difícil imaginar que só os serviços poderão garantir uma trajetória de emprego decente. Então, nós precisaremos, na verdade, de um processo de reindustrialização do país, fortalecer a estrutura e a coluna vertebral do desenvolvimento que são as indústrias. Então, estamos diante aqui de um momento bastante difícil, mas, ao mesmo tempo, ele traz sinais interessantes, porque até há pouco tempo, né, nós tínhamos, na verdade, uma espécie de consenso de que o Estado era o problema e, portanto, sobre ele recairia todas as ações. Agora, gente que até pouco tempo defendia esse argumento mudou radicalmente. Estão já no outro lado, né, defendendo a presença do Estado e tal. Agora, precisa ter cuidado, porque muitas vezes a presença do Estado é para ajudar os ricos, proteger os ricos, e não os mais pobres. Então, nesse sentido, abre essa perspectiva de nós termos clareza qual Estado, de fato, o Brasil precisa, né? O Estado para ajudar os ricos é algo que nós não podemos considerar, porque, na verdade, temos uma população de baixa renda, uma população vulnerável, uma população que precisa de ajuda, uma ajuda organizada, mas também fraterna e solidária. O professor Márcio, eu acho que a gente já está quase terminando, mas eu queria fazer uma ponderação a partir da sua fala, que é justamente a necessidade de se repensar uma economia em base solidária, né? Uma economia que dê conta de incluir as pessoas. É evidente que agora nós precisamos enfrentar e combater o coronavírus, protegendo a população brasileira, para que nenhuma vida se perca. Mas, a partir do enfrentamento do coronavírus, contemplarmos essa nova economia. Eu acho que isso é fundamental, acho que essa é uma proposta que deve estar colocada, né? E essas reformas, quer dizer, esse processo que nós passamos desde 2016, do desmonte do Estado brasileiro, ele precisa ser urgentemente revisto. É preciso que a população brasileira, numa perspectiva, inclusive, de fortalecimento da cidadania política, bloqueie, né? E eu diria, inclusive, acenando, né, dessa maneira, dialogando, se mobilizando, nesse primeiro momento nas redes, daqui a pouco nas ruas, né, para que esse modelo ele realmente seja colocado um fim em todo esse processo. E essa perspectiva de uma economia solidária, uma economia que inclui os brasileiros, ela tem que ser forjada a partir de uma outra dinâmica. Essa discussão inaceitável, eu diria até covarde, de você reduzir salário, de você penalizar a população trabalhadora, seja servidor público, seja trabalhador da iniciativa privada, isso tem que ser rechaçado, né? Essa não é uma solução. Na verdade, isso vai levar a população brasileira a um abandono maior ainda. Professor, a gente está chegando ao final, eu vou passar a palavra para você fazer as considerações finais, não é? E depois eu volto aqui e também me despeço. Por favor. Pois não, professor Adelino. Eu queria, na verdade, parabenizar essa iniciativa, entendo crucial, porque é uma oportunidade de oferecer uma visão mais ampla do que aquela que, infelizmente, nós estamos submetidos, né, pelo monopólio da comunicação e da informação. Ao mesmo tempo, chamar atenção para esses aspectos que foram aqui, de certa maneira, levantados em termos de economia, porque o fenômeno da crise sanitária, ela se abate sobre a totalidade do indivíduo. Nós, de certa maneira, aqui oferecemos um olhar mais circunscrito à problemática da economia, ou seja, essa circunstância, eu diria assim, ela é bastante interessante porque nós estamos praticamente com
uma hegemonia do pensamento econômico anti-Estado e, na verdade, essa hegemonia foi se fragilizando muito rapidamente e há uma mudança que me parece importante ser considerada, porque, do contrário, nós entraríamos por alguns anos à frente nesse movimento de destruição do país. Então, vejo como uma oportunidade excelente de termos mais clareza sobre as razões da situação que estamos vivendo, para poder construir uma nova maioria política que, de certa maneira, ofereça um caminho para o país. Se até há pouco tempo nós tínhamos uma economia da inclusão, uma economia que faltavam, na verdade, trabalhadores, uma economia praticamente do pleno emprego, uma economia que reduzia as distâncias entre os pobres e os ricos, né? Uma economia que oferecia oportunidades na educação, na saúde, tudo isso foi se perdendo muito rapidamente. Mas nós temos capacidade de reconstruir, e para isso é fundamental na democracia, não é, que tenhamos maioria de pessoas conscientes e convictas, e nada mais justo nessa perspectiva do que trabalharmos com a informação, com a inteligência, que me parece que é esse o seu projeto, nesse diálogo que você vem desenvolvendo aqui com as pessoas. Isso mesmo, Márcio. Muito obrigado pela sua participação, né? Precisamos pensar estruturas econômicas solidárias. Eu trabalho muito com um pensador, que é um pensador francês chamado Edgar Morin, e Edgar Morin fala da complexidade. Então, nós começamos com um problema sanitário e vai criando essa percepção de que o problema da saúde pública é também um problema político, é um problema social e é um problema econômico. Se nós não repensarmos as nossas estruturas, a base das estruturas, do ponto de vista econômico, nós não vamos conseguir, de fato, superar não só essa crise, né, mas esse abandono que a população brasileira vive de forma bastante geral. Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam, queria convidá-los para amanhã estarmos de novo aqui, às 19 horas. Amanhã nós temos uma conversa com uma liderança religiosa, que é o padre Kleber Danelon. O padre Kleber vai estar conosco para falar justamente sobre como pensar a crise sanitária, esse grave momento que vivemos, do ponto de vista, inclusive, religioso, né? Como o padre Kleber em Piracicaba, o grande coordenador da pastoral, né, na diocese, e vai nos ajudar a pensar. Então, eu gostaria de convidar vocês a estarem conosco novamente, perseverarem nesse esforço de reflexão, né? Uma das formas fundamentais de resistência é justamente articularmos o pensamento, né? Muito obrigado, professor Márcio. Uma boa noite a todos que nos acompanharam e até amanhã. Até amanhã. Um abraço a todos.